Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como passaram esses dias com tantos feriados, né? Eu espero que vocês estejam bem. E vamos voltar aqui, né, às nossas aulas. Retornar. Hoje nós teremos aula de história e em seguida de matemática. Mas eu quero deixar aqui um aviso dizendo que amanhã nós teremos a nossa live às 10h30. E nosso conteúdo que nós vamos estudar provavelmente será português, certo? Palavras terminadas com Z. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre palavras terminadas com Z. Logo em seguida nós vamos responder uma atividade, certo? Eu vou estar aqui diminuindo a minha tela. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de história. Na aula passada a gente viu sobre o tempo, né? Sobre as formas como eram marcadas o tempo antigamente, que foram os primeiros relógios que eu mostrei para vocês. E hoje a gente vai ver sobre o tempo da natureza. Como era que as pessoas elas marcavam o tempo antes desses instrumentos eles existirem, certo? Vou só diminuir aqui a minha tela. Vídeo. E vamos lá para a nossa aula, né? Então, hoje nós vamos aprender sobre o tempo da natureza. Isso mesmo. Quero que vocês peguem o livro de vocês em História, na página 7, que vai ser essa paginazinha que você está vendo, que vai falar sobre o tempo da natureza. Então, sobre o que é que a gente vai falar sobre aqui, né, nesse tema, o tempo da natureza. Nós vamos falar sobre a observação dos fenômenos naturais, ou seja, os fenômenos que a natureza nos apresenta e como é que isso ela pode nos ajudar a perceber a passagem do tempo. Foi muito importante, né, a criação dos instrumentos utilizados para contar e organizar o tempo, foi de extrema importância. Porém, antigamente eram-se observadas muitas coisas, tipo as repetições e as alterações climáticas, ou seja, as estações do ano. Observava-se que naquela mesma data e naquele mesmo tempo, a estação do ano era a mesma toda vez, tipo primavera, verão, outono e inverno. Era também prestado atenção nas fases da Lua. Qual eram as fases da Lua? E porque sempre se repetia as fases da Lua. Fase da Lua cheia, Lua nova, Lua minguante, Lua crescente. Aí depois as secas também e as cheias. Como assim tinha as secas? As secas com relação às chuvas. O clima ficava bem seco, os reservatórios eles ficavam secos. E em determinado momento, os reservatórios eles ficavam muito cheios, certo? Tudo isso era se observado e o povo criavam aí meios para contar o tempo, né? Em diversas regiões do nosso país, os fenômenos como a chuva têm grande influência no registro do tempo. Aí aqui nesse texto fala sobre a região do Amazonas. E nessa região do Amazonas é bem assim. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, prestando bastante atenção, certo? Na nossa região, carro é barco, estrada é água. Por que ele diz que na região deles, carro é barco e água é estrada? Porque eles andam muito pelas águas, como vocês podem ver aqui. Então, qual é o transporte dele? É carro? Não, o transporte dele é barco. E a estrada dele é o quê? É a estrada asfaltada, a estrada de terra? Não, a estrada é a água, porque se o meio de transporte dele é o barco vai andar na terra, na pista? Não, o barco vai andar na água. Aí aqui diz, o vai e vem das águas e da chuva determina a vida tudo e de todos.
Começando pelas estações do ano. Lembra que eu falei? Inverno. Quando é inverno, as cheias, as chuvas, elas vão ser muitas. Então, as cheias vão acontecer, os reservatórios de águas vão encher. No verão, acontece a seca. Geralmente é um clima mais seco, mais calor. Então, tudo isso vai fazendo com que a água vá evaporando. E também o uso, né? O uso bastante. E aí, as faltas de chuvas determinam a seca. Definem também os percursos, as plantações, o que comemos em cada época e o calendário escolar. Para eles lá que usavam as chuvas, né, as águas para medir o tempo, essa água ela define também os percursos, como é que eles vão fazer, as plantações, ou seja, no inverno eu posso plantar mais o quê? Mais milho, mais feijão, mandioca. Já no verão a minha plantação não vai ser essa, a minha plantação vai ser uma plantação diferente. Então tudo isso vai ser determinado através da chuva. E eles usavam até mesmo a chuva como um calendário escolar. A chuva também servia como relógio. E sempre muito pontual. Eles observavam isso. Que a chuva, quando vinha, ela vinha um pouco pontual. Como sempre vinha um dia anterior. Então, eles usavam isso também para contar o tempo ou como relógio. E aqui tem um ditado bem assim. Ô comadre, passa aí para tomar um café depois da chuva. Ou seja, eles usavam a chuva, né, para dizer que após ela iria ter um compromisso. Tudo isso antigamente. Então, eles usavam, antes de surgir todos aqueles instrumentos, os relógios, essas coisas que nós usamos hoje em dia para marcar o tempo, eles usavam os fenômenos naturais, as estações climáticas, as secas e as cheias, as chuvas, tudo isso era-se uma forma deles usar para medir o tempo. Aí a nossa atividade está aqui no jogo rápido e falar bem assim. Qual é a influência de fenômenos da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade? E aí, você vai me dizer qual é a influência desses fenômenos. Esses fenômenos, eles são importantes para essas pessoas? Os rios, como é que os rios ficam em períodos de cheias e secas? E eles influenciam em quais fatores? Eles influenciam no quê? Nos climas, ele influencia também na alimentação, na plantação, nas coisas que eles comem. Influencia também no calendário escolar, certo? Já aqui na nossa segunda questão, fala bem assim. Por que as chuvas funcionam como um relógio? Aí aqui diz bem assim, converse com o professor e com os colegas. Aí nesse lugar aqui você vai conversar aí com o seu familiar, com a pessoa que estiver lhe orientando, a pessoa que estiver lhe acompanhando nesse momento, certo? E aqui nós vamos estudar sobre a passagem do tempo. Bem simplesinho e fácil, certo? O tempo, ele passa diversas horas, de diversas formas, né? E aqui no nosso livro diz bem assim. Você sabia que existem diferentes medidas para a passagem do tempo? Então, identifique nessas imagens como é que o tempo passa. Essa menina aqui, ela diz bem assim. Eu tomo banho todo dia, de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar com isso. Levo poucos minutos. Aqui, esse tempo, ele está passando em quê? Em minutos. Aqui, diz bem assim. Desde a hora que chego à escola até o horário de saída, passam algumas horas. Aqui, o tempo já está passando diferente. O tempo está passando em horas. E aqui, diz bem assim. Meus avós sempre me contam histórias de quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Aqui o tempo é passado há anos. Eu adoro comemorar meu aniversário. Faltam 2 meses para minha festa. Vocês conseguem observar que o tempo que passa aqui é meses? Então, nós temos aqui nessas imagens o tempo passado em minutos, em
horas, em meses e também em anos. Vocês observam, né? A menina tomando banho, poucos minutos. Um menino que está indo para a escola e aí fica lá até o horário de saída. E aí se passa o quê? Horas. A menina relembrando e dizendo que adora comemorar o aniversário, porém ainda faltam alguns meses. E também os avós contando história de quando eram crianças há anos atrás. Então, a gente consegue observar aqui que a passagem do tempo, ele se dá através de quê? Segundos, minutos, horas, dias, meses e ano. Aí nós temos uma atividadezinha aqui, bem simples, de igual ou diferente. E vocês vão me dizer, essas duas imagens, essa casa que ela está sendo construída, essa casa foi construída em minutos? Não. Em horas? Também não. Em dias? Será que foi feita em 2 dias? Não. Ela foi feita em meses. Aí aqui embaixo você vai botar o nome meses. Já essa outra moça aqui, ela tá saindo para trabalhar. Essa aqui. Ó, ela sai de manhãzinha com o sol nascendo e ela volta à tardezinha com o sol se pondo. Passaram minutos? Não. Passaram horas. Porque se ela saiu de manhã com o sol lá bem bonito no céu e voltou só no fim da tarde com o sol já se pondo, o sol não se põe de manhã. O sol se põe à tarde, no final da tarde. Então, aqui passou-se horas. Aqui nessa foto, primeiro a menina está bebezinha e depois ela está grande. Aqui passou só meses. Será que quando o bebê é pequenininho e passa só meses, ele fica assim tão grande como essa menina? Eu acho que não. Se passaram anos. E esse menino escovando os dentes, será que ele vai passar anos, meses, dias, horas ou alguns minutos? Ele vai passar só alguns minutos, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o tempo da natureza e também sobre a passagem do tempo. Respondam as atividades com bastante atenção e me encaminhem. Não esqueçam de mandar as atividades respondidas para meu e-mail. Eu estou aguardando. E sempre que possível, estou dando um retorno para vocês, um feedback lá, dizendo, né, se vocês acertaram, se vocês ou se vocês não acertaram também, para vocês refazerem, certo? E isso me dá também autonomia para ver o quanto vocês estão aprendendo ou não. Porque se eu não tiver acesso a essas atividades, vai ser difícil eu ter um controle com relação a essa aprendizagem de vocês, certo? Um beijo no coração de vocês e até já. Tchau!